Olá, bom dia, boa tarde e boa noite. Bem-vindo a esse vídeo onde vamos falar um pouquinho sobre conversor forward. Esse vídeo é feito por alunos do curso de Engenharia da Computação do Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia de São Paulo, do campus de Birigui. É realizado como um trabalho para a matéria de Eletrônica Industrial, que tem como professor o Dr. Eduardo Shigel. O grupo é composto por mim, Gustavo Toledo, e meus colegas Davi Alves, Luiz Buri e Sofia Bressa. Antes de falar diretamente do conversor forward, primeiramente o que é um conversor, né? Resumidamente, um conversor pode ser definido como uma matriz de chaveamento com ligações e conexões utilizando de componentes dimensionados e estruturados para atingir uma saída de tensão e corrente desejada, fazendo uma manipulação da entrada, assim chegando a valores de saída desejados para um componente elétrico, seja ele um motor, um carregador, o que o projeto tiver planejado. Esses conversores podem ser classificados em 6 tipos, que são retificadores a diodo, chopper CC, inversores, retificadores controlados, controladores de tensão CA e chaves estáticas. Hoje vamos falar sobre os principais tipos de conversores usados em eletrônica de potência. Existem vários tipos, cada um com suas características específicas e aplicações. Primeiro, temos os conversores Buck, que reduzem a tensão de entrada para a tensão mais baixa de saída. São amplamente utilizados em reguladores de tensão para dispositivos elétricos. Em seguida, temos os conversores Boost. Fazem o oposto, aumentam a tensão de entrada para uma tensão mais alta na saída. Eles são comuns em sistemas que precisam elevar a tensão, como em fontes de alimentação de lâmpadas de LED. Temos também os conversores de Buck e Boost. Combinam as funcionalidades dos dois anteriores, podendo tanto elevar quanto reduzir a tensão de entrada. São úteis em aplicações onde a tensão de saída precisam ser ajustáveis em relação à entrada. Temos também os conversores flyback. São populares em fontes de alimentação de baixa potência. Eles utilizam um transformador para fornecer isolamento galvânico entre a entrada e a saída, além de serem capazes de gerar múltiplas saídas com diferentes tensões. Já o conversor forward, que é tema dessa apresentação, são similares ao flyback, mas são mais eficientes para aplicações de potência média e também utilizam um transformador para isolamento galvânico. Outro tipo de conversor importante é o conversor push-pull, que utiliza 2 transistores de chaveamento e é eficiente para aplicações de potência média e alta. Por fim, temos os conversores de half-bridge e full-bridge. São usados em aplicações de alta potência, oferecendo alta eficiência e controle preciso das tensões de saída. Agora que vimos os principais conversores utilizados em eletrônica de potência, vamos esmiuçar mais o conversor forward. O conversor forward é o tipo de conversor DC-DC, amplamente utilizado em diversas aplicações de eletrônica de potência. Ele é especialmente conhecido por fornecer isolamento galvânico entre a entrada e a saída, o que é crucial para a segurança e a proteção de muitos sistemas elétricos. Agora vamos falar de suas principais características. Comportamento em diferentes frequências. A frequência de operação é um fator crítico que pode impactar profundamente o desempenho dos conversores. Em geral, frequências mais altas permitem o uso de componentes menores, o que pode reduzir o tamanho e o peso do sistema. No entanto, essas frequências mais altas também podem aumentar as perdas de conversão devido a
fatores como perdas de comutação e efeitos parasitas. Por outro lado, frequências mais baixas podem aumentar a eficiência, mas também aumentar o tamanho do projeto, visto que os componentes têm que ser maiores. Apesar de não abordado anteriormente, um conversor que pode ser utilizado em frequências mais altas seria o conversor LLC. Eficiência e dissipação de calor. A eficiência pode ser bastante alta, especialmente em aplicações de potência média. No entanto, é essencial garantir a dissipação de calor para manter o conversor operando dentro de um limite seguro. Os transistores de chaveamento e o transformador podem gerar calor devido às correntes elevadas e às perdas no chaveamento. Para mitigar isso, é importante usar dissipadores de calor adequados e um layout eficiente da placa de circuito. Um bom gerenciamento térmico não só aumenta a eficiência, mas também aumenta a longevidade do circuito. Tempo de resposta. O tempo de resposta do conversor forward é geralmente rápido, o que é vantajoso em aplicações onde a carga varia rapidamente. Suas capacidades de ajustar rapidamente a tensão de saída para mudanças na carga garantem uma operação estável e eficiente. Agora irei dar continuidade e irei falar sobre a estrutura do conversor forward. Bom, primeiramente eu queria falar que existem alguns tipos de conversores forward, mas o que a gente irá retratar aqui será o conversor forward com restauração de núcleo, que é o mais utilizado por conta da sua simplicidade e estabilidade. E isso vocês vão entender melhor quando eu falar sobre o funcionamento do circuito. Porém, a sua estrutura consiste em um transistor de potência que vai funcionar como uma chave para ligar e desligar o fluxo de energia no nosso circuito. Normalmente é utilizado aí o MOSFET. Também temos o transformador, que vai ser usado para transferir a energia da entrada para a saída e também proporcionar um isolamento galvânico. O diodo de flyback, que vai ser o nosso diodo de desmagnetização, ele que vai fornecer um caminho para a corrente quando o nosso transistor está desligado e também vai servir para dissipar a energia armazenada no núcleo. O diodo de saída, que vai estar no lado secundário do nosso transformador, e ele vai fornecer um caminho para a corrente quando o transistor está ligado. E por último, o filtro LC, que é o indutor e o capacitor em série, e ele vai ser usado no lado secundário também, na saída, e ele vai fornecer uma tensão de saída contínua e estável. É por isso que a gente usa ele. Agora eu vou falar sobre o funcionamento do circuito em si. Ele tem duas fases, quando o MOSFET está ligado e quando ele está desligado. Vou falar primeiramente quando ele está ligado. Quando o MOSFET está ligado, a nossa corrente flui através do enrolamento primário, que é o nosso NP. E isso gera um campo magnético no núcleo do nosso transformador, o que também induz uma tensão no enrolamento secundário proporcional à tensão de entrada do nosso circuito, o que faz com que o nosso D1 conduza e carregue o nosso indutor e o nosso capacitor, e eles que fornecem a energia para a nossa carga. E durante toda essa fase, o nosso diodo de desmagnetização e o diodo 2 estão bloqueados. Agora, quando o MOSFET está desligado, a corrente que antes passava pelo enrolamento primário, ela cessa.
Então ela agora passa pelo nosso enrolamento de desmagnetização. Isso é, o nosso diodo de desmagnetização que estava bloqueado antes, agora está conduzindo. E ele vai ser responsável por dissipar a energia presente anteriormente no núcleo do nosso transformador. Então é graças a ele, graças a esse diodo de desmagnetização, que o nosso núcleo não vai saturar. Então agora o nosso diodo 1 é bloqueado e o nosso diodo 2 que está conduzindo. E durante toda essa condução do diodo 2, o indutor ainda continua com energia e ainda continua fornecendo a energia necessária para a nossa carga RL. Então, independente da fase, se o MOSFET está desligado ou ligado, a nossa carga é sempre alimentada. Então, a nossa saída, o nosso Vout, vai ser sempre estável, independente da fase. E é por isso que esse circuito com restauração de núcleo é mais utilizado. Ele é muito estável e simples o funcionamento. Agora, utilizando o software PSIM, a gente vai demonstrar a simulação do forward simples que foi construído. Ele pode funcionar tanto como um rebaixador ou um elevador de tensão. Então isso depende da relação de espiras do transformador. E o terceiro enrolamento do transformador é para ele desmagnetizar esse núcleo. O D1 aqui é para bloquear a tensão negativa que vem para não retornar para o transformador. O D2 é o diodo de roda livre da carga RLC. A gente está tendo uma entrada de 20 volts aqui. E no momento ele está dimensionado para funcionar como um abaixador. Que ele tem mais enrolamentos na espira do primário do que no secundário. Então ele está recebendo ali 20 de entrada. E a carga de saída está sendo aproximadamente de 10 volts. Se a gente inverter essa relação e fazer ele com 10 espiras no secundário e 5 no primário, ele vai fazer a elevação dessa tensão, que sobe para aproximadamente 40 com a mesma entrada de 20. Essa é uma demonstração bem simples do forward funcionando. E é isso. Meu nome é Davi Alves da Costa e eu vou falar sobre exemplos de aplicações do conversor forward. Basicamente, as aplicações do conversor forward separei de uma fonte de uma empresa chamada MPS Industries. É uma empresa que ela atua com vários tipos de conversores, equipamentos elétricos no geral, para indústrias específicas. E ela listou essas indústrias que ela atua com conversores do tipo forward, tanto na aeroespacial quanto eletrônicos, energia solar e militares. Vou especificar mais especificamente esses produtos que ela relatou que ela atua com esse tipo de conversor e explicar um pouco sobre como ela atua com esses tipos de conversores nesses produtos. Bom, o conversor forward, basicamente, como foi dito anteriormente, serve para alterar o nível de tensões de entrada para uma nova na saída. Então, dependendo do projeto, tem que fazer controle de tensão para equipamentos específicos ou circuitos específicos. E nas aplicações aeroespaciais que foram listadas foram o sistema de iluminação, dispositivos de laser, holofotes e câmeras. Basicamente, funcionamento interno aeroespacial, de um veículo espacial. No caso, aviões, no caso, já esse tipo de veículos que acomodariam vários tipos de equipamentos diferentes com níveis de tensões diferentes. Bom, outra aplicação que foi relatado por essa empresa em si foi na energia solar. Controlar esses níveis de tensões de entrada e saída é útil para armazenamento dessa energia, distribuição padronizada das tensões de saída.
E fazer os controles, como padronizar sessões inversores de armazenamento, controlar os sistemas de acionamento eletrônico aqui, monitores de rede para monitorar a energia em si. E aplicações eletrônicas relatadas foram laptops, outros foram roteadores IP, impressoras a laser, decodificadores de sinais para televisores digitais. E nas aplicações militares foram relatadas veículos aéreos não tripulados, que no caso são os VANTs, armas de choque, trabalhando diretamente com energia em si. Então esse regulamento de nível de tensão seria útil para evitar níveis muito elevados ou muito baixos. E antenas de polos militares também. Como antenas de polos capturam sinais, visão regular esse nível em si. E essas são as referências disponibilizadas pelo grupo. Muito obrigado e essa foi a nossa apresentação.